Se eu tivesse que cortar uma árvore e só tivesse 1 hora, eu passaria 80% do tempo afiando o machado e 20% de fato cortando a árvore. É assim que você deveria estudar matemática. Nesse vídeo você vai aprender como ser bom em matemática, mesmo que você não goste. E por que o segredo não está na sua inteligência, mas no seu mindset. Talvez você se depare com a situação de milhares de alunos que dizem: matemática não é para mim, matemática é difícil, eu não nasci com o dom da matemática. Já parou para pensar? Ou já pensou dessa maneira? Então o ponto é, a maior mudança começa na sua cabeça, nos seus pensamentos. Existe uma certa frase que diz: se você pensa que consegue ou pensa que não consegue, os dois jeitos vocês estão certos. Não é verdade isso, pessoal? De fato, a matemática ela pode parecer um pouco difícil se você só observa, tenta memorizar, decorar fórmulas e não entende o porquê. Mas o aprendizado real, ele vem da tentativa e erro. Mais uma frase especial para você guardar no caderninho. Einstein dizia: não sou o mais inteligente, só passei mais tempo do que outros com determinado problema. Olha só, pessoal, Einstein falando. Ver a resposta direto é como desperdiçar uma grande oportunidade de você fortalecer as conexões dentro do seu cérebro, desenvolver pensamentos, criar ligações, a criatividade se expandir. Por isso que costumamos dizer que o erro é o seu melhor professor. O erro te ensina mais do que o acerto. Quando você acerta uma questão, beleza, você mostrou que você sabia o conteúdo. Agora o erro ele é o professor. Ele é o que te mostra onde estão as lacunas, os buracos no seu aprendizado. Ao estudar, talvez você deva se perguntar: por que eu errei essa questão? Foi por falta de estudo? Foi por falta de desatenção? Foi um mal entendido? Achou que a pergunta era uma e a resposta era por aquele caminho e você descobriu que era outro? Quando você aprende a analisar, a esmiuçar o erro, aí sim, você está cada vez mais perto de conseguir ficar bom em matemática. Ou seja, analisar o erro muda tudo. Por isso, talvez você se pergunte: o que eu devo fazer? Aqui vai algumas breves sugestões. Primeiro, tenha um caderno em que você divida a sua parte de fazer as questões e do lado de trás você anote os erros. Como assim? Por exemplo, você começou a fazer uma questão, descobriu que você errou por falta de atenção? Marca lá, falta de atenção. Descobriu que errou conta? Quis fazer rápido demais? Marca lá também, erro de conta. Tudo isso vai ajudar você a não cometer esses mesmos erros. É como se você cometesse um erro uma vez e não voltasse a cometer de novo. Uma outra sugestão é resolver o problema 3 vezes, de 3 formas diferentes, não só uma. Lembra da fórmula de Bhaskara? Tem como a gente resolver por Bhaskara, tem como a gente resolver por soma e produto. Talvez tenha um outro método que não precise usar nenhum dos dois caminhos. É algo que os asiáticos, eles usam muito. Eles não resolvem o problema só de uma maneira. Não. Por isso que eles são muito avançados na matemática. Não pensar matemático. Por quê? Porque eles já criaram vários caminhos de solução. Opa, vou por esse caminho, não deu certo, eles sabem que tem uma outra rota. E a gente só consegue imaginar essa outra rota se a gente já tiver treinado muito antes. Ou seja, ter praticado muito antes. Como se o erro ficasse meio que óbvio. Se eu vou por esse caminho, com certeza talvez eu ache um erro. Ou deixa eu ir, vamos ver o que dá. Deu algum problema? Vamos tentar um outro. Essa tentativa por erro e acerto é o que faz você desenvolver o pensamento matemático. E é isso que realmente coloca você na frente de muitos estudantes que estão por aí quebrando a cabeça com a matemática. Um terceiro ponto é: entenda antes de decorar. Claro que talvez você diga: olha, eu preciso decorar para minha prova, para fazer o exercício, aquela questão, preciso decorar a fórmula, preciso decorar o caminho, show de bola. Mas antes de você decorar, tenta entender por que aquilo é importante, por que aquilo é daquela maneira. Ou seja, por exemplo, vou calcular uma área, em vez de você só querer decorar que é base vezes altura, por que é a base vezes altura? Porque a base mede tanto, a altura mede tanto, e quando eu multiplico 2 dimensões eu tenho uma área. Então, algo que você dá para entender, por exemplo, centímetro. Centímetro é uma dimensão, multiplico por centímetro, outra dimensão dá centímetro ao quadrado é uma medida de área. Se eu multiplicar por mais uma dimensão, é 1 centímetro cúbico, por isso que são um volume. Ou seja, todos esses detalhes que você adquire com a prática, isso com certeza vai te ajudar a ser bom em matemática. Uma quarta sugestão é pratique sob pressão. O que seria isso? Praticar com tempo cronometrado.
Por exemplo, numa prova, a maior dificuldade que os alunos têm é de fazer a resolução das questões durante o tempo. Não que eles não saibam resolver a questão, eles até sabem, mas o problema é o tempo. Eles fazerem certo num curto intervalo de tempo. Tudo isso você adquire com prática, né? Com exercícios. Então você se colocar numa panela de pressão, por assim dizer, antes desses vestibulares ou daquela prova importante que você vai prestar, tudo isso você vai estar simulando as situações quase que reais para o seu cérebro se acostumar quando estiver sob pressão. Ou seja, você vai se prevenindo do seu famoso branco. Por que acontece esse famoso branco? Porque a pessoa ela fez ali as questões, os exercícios da casa dela, sem pressão, sem tempo, e falou, tô bem. Mas chega lá na prova, o ambiente é diferente. Você naturalmente talvez vai estar um pouco mais ansioso e vai ter talvez dificuldade de fazer as coisas rápido. Então você treinar esse traquejo, essa perspicácia antes, com certeza vai ser de essencial ajuda. E um quinto ponto, esse sem dúvida é um dos pontos mais importantes. Ensine para uma criança. O que seria isso? Dizem que você de fato sabe um assunto quando você sabe explicar de forma simples e breve para uma criança entender. Uma criança, né, que às vezes não tem muito conhecimento, quando você consegue pegar um assunto que é considerado complicado, difícil, e explicar ele para uma criança, aí sim você entendeu o conteúdo. Qual que é o ponto? Pense que você vai explicar para uma criança, para o seu cachorro, para a parede, quando você estiver disposto a dar uma aula do assunto, de maneira simples, sem muito formalismo, mas que você consiga ter claro as ideias na sua cabeça, isso com certeza mostra que você realmente domina aquele assunto. Um ponto importante, pessoal, é o mindset que você deve ter. A forma de pensar. Não é pensar que você é burro, que você não consegue, que você tem dificuldade, que você não tem dó. Não. Substitui essas frases que você diz internamente por frases que você é capaz, que você pode ser bom em matemática, que você consegue. Tudo isso com certeza muda a forma da gente ver o problema, um desafio, e a gente querer superar, em vez da gente querer baixar, agora a gente vai querer melhorar. Por isso que a gente for comparar o estudo da matemática, a gente pode comparar com uma construção de uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, será que a gente constrói uma casa sobre areia, sobre argila? Com certeza não. Por que não? Porque qualquer vento, qualquer tempestade que essa casa sofra, com certeza ela ia desmoronar. Não concorda comigo? A matemática também se dá da mesma forma. Se a gente querer construir o nosso conhecimento da matemática, a gente tem então uma base muito forte. E qual que é essa base? É o alicerce da nossa casa. Ou seja, são os conceitos mais básicos. Somar fração, subtrair fração, que são fração, que é uma função exponencial, que são logaritmos. Como que a gente vai querer saber o que é um logaritmo se a gente não sabe, por exemplo, o que é uma potência? Será que a gente tem isso bem claro na nossa cabeça? Potência negativa, potência com sinal fracionário. Será que a gente sabe explicar isso de forma clara? Tudo isso vai mostrar se a base da nossa casa, ou seja, se a base do nosso conhecimento matemático, ele está de fato consolidado. Por isso, se você não domina o básico, com certeza tudo que for lá para frente vai ser mais difícil. Por quê? Porque é como se você precisasse ter algumas ferramentas na sua maletinha matemática que você quisesse, por exemplo, apertar um parafuso e não tivesse a chave Phillips. Ou se você quisesse bater um prego na parede e não tivesse um martelo. Não fica mais difícil? Então, se você tiver as ferramentas certas e corretas no momento que você precisar, com certeza você vai ter um trabalho que vai exigir menos esforço e será mais fácil você realizar esse trabalho. Assim também é na matemática. Portanto, não tenha vergonha de ser humilde, de reconhecer que você ainda tem uma dificuldade. Esse é o ponto principal, você ser humilde e reconhecer que você está com algum déficit, seja em potência, seja em equação, seja em função. Então, nosso incentivo aqui é que você volte para esses termos mais básicos, lá conteúdos do sexto, sétimo ano, que eles são a base, que tudo o que você vai fazer lá na frente da matemática depende desses conceitos. Então, não tenha vergonha, volte na base e revise, com certeza isso vai ajudar muito você. A matemática só vai parecer um bicho de 7 cabeças se você não tiver com o machado bem afiadinho. Se você continuar afiando o seu machado, com certeza você vai ser muito mais bem sucedido no seu aprendizado em matemática. Você com certeza vai ser bom em matemática, até mesmo se você não gostar, não for sua área favorita. E aí, tá pronto para afiar seu machado? Comenta aqui embaixo, estou afiando o machado, que a gente vai saber que você assistiu o vídeo até o final. Show de bola? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar, nos dar sugestões se você gostou de vídeo como esse.
Tudo isso para você que está aí do outro lado se desenvolver de forma melhor na matemática. Um grande abraço e até a próxima!